Olhar agora para o Rio de Janeiro. O governador Cláudio Castro e o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, se reuniram no começo dessa semana lá no Palácio Guanabara para tratar sobre a reconstrução do estado depois do temporal que deixou 12 mortos e muita gente perdeu quase tudo ali. Ou tudo, né? Em vários dos locais que foram alagados. Apesar de não falar em valores, o ministro afirma que não vão faltar recursos. Aí, uma equipe técnica do ministério vai ficar no Rio para ajudar a construir planos de emergência ou pedidos de decretação de estado de emergência. O Valdez Góes disse que quanto mais rapidamente esses planos chegarem, mais rapidamente o governo vai liberar os recursos para reconstrução. Vamos dar uma olhada no que ele disse e falar um pouquinho sobre essa situação grave do Rio de Janeiro aqui. Nós costumamos aprovar no mesmo dia um projeto que entre, um plano de trabalho que entre no sistema de ajuda humanitária, sobretudo, porque as pessoas não podem esperar na emergência, tanto tempo. As prefeituras já estão atuando, dando a primeira resposta, o governo do estado e o governo federal. Quanto mais rápido nós trabalharmos os planos e sem inconsistência, também mais rapidamente fazemos. Hoje mesmo, se entrar plano, amanhã a gente já está aprovando, empenhando e passando os recursos para as prefeituras que solicitarem. Quanto for necessário de ajuda humanitária, de restabelecimento e reconstrução, nós o faremos. Só que a gente está falando de um problema que já dura muito tempo, né? Um plano agora para que as pessoas não vivam mais isso. A gente viu vários relatos aí na imprensa de pessoas que falam: todo ano eu preciso trocar o sofá, todo ano eu preciso comprar um novo guarda-roupa, mesmo não tendo condições para isso, porque a gente está falando de pessoas já em situação de vulnerabilidade, atingidas por um forte temporal que acaba levando o pouco que elas têm, não o muito. Como é que vocês veem agora essa união do governo federal com o governo estadual para mostrar ali algum tipo de base e sustentação para essa população que já foi atingida, hein, Gustavo Segré? Quando você avalia, Evandro, que em 2 dias ou 3 dias choveu a mesma quantidade esperada para um mês inteiro, você está aí dentro de uma gravidade, uma tragédia climática que é difícil de prever. Sim. Mas todo mundo sabe que isso vai se repetir. Aí tem outro conceito que me parece que deveríamos avaliar, que são muitas pessoas que, pelas dificuldades de renda, se colocam em lugares de risco, mesmo sendo observados que esse lugar é de risco, e aí depois, quando acontece esse tipo de situação, obviamente o governo tem que auxiliá-las. Então, são 2 trabalhos que me parecem diferentes. Uma, é impossível você conter uma tragédia climática não prevista em que em 2 dias chove a expectativa de um mês inteiro. Não tem como você segurar essa colocação climática, mas sim tem como amenizar, não numa situação de política de governo, e sim como política de Estado, que é essa migração de pessoas que moram em lugares de risco para outros lugares. E eu lembro que teve vários exemplos, inclusive numa dessas tragédias, faleceram muitas pessoas, porque você não consegue controlar fogo, morro acima, nem água, morro abaixo. Mas, naquele momento, lembro da situação, não me lembro se foi em 2016, no Rio de Janeiro também, que caiu uma ribanceira, levou muita gente, muitas moradias e faleceram muitas pessoas. Aí o governo colocou um auxílio aluguel de moradia e muitas pessoas cobravam o aluguel e voltavam no mesmo lugar. Então, é uma situação em que o governo, tanto do Estado, as prefeituras e o governo federal, deveriam trabalhar para evitar essa situação de risco nesses lugares que tem risco se chover muito. Não tem como prever que em 2 dias ia chover o que ia chover no mês inteiro. Fala, Fábio Piperno. Eu tenho a impressão que esse morro aí que o Segré falou foi o Morro do Bamba, lá em Niterói. Niterói, isso mesmo. Então, quando eu entrei aqui na Jovem Pan, no primeiro verão de 2022, a gente ficava sentado ali na frente e tal, esperando começar o programa. E aí o monitor mostrando as tragédias lá de Petrópolis. Dezenas e dezenas, acho que mais de 100 pessoas morreram, né? Aí o ano passado, a gente aqui mesmo no 3 em 1 falou muito sobre as mortes em São Sebastião e aqui no litoral norte de São Paulo. Aí, eu me lembro que no outro canal onde eu trabalhei, a gente cobriu tragédias no verão, por conta de chuvas, falando de Paraty, de Angra dos Reis, em Minas Gerais. Todo ano tem
todo ano tem. Quer dizer, se existe uma coisa que a gente não pode fazer, é mudar o calendário. Não tem como pular o mês de janeiro e as chuvas que acontecem no início do ano. Sim. Então, é claro, é importante os governos municipal, estadual, federal se juntarem agora para atender com toda urgência as pessoas que foram desalojadas, atingidas, que perderam entes queridos, pessoas próximas e tal, mas é também fundamental começar hoje já a prever o que vai ser feito em 2025, 26, 27, quais as áreas de risco, quais os riachos ali que podem, enfim, transbordar, quais são as populações ribeirinhas que correm risco, quem mora em morros. Você vai aqui para o litoral de São Paulo, né? Todo morro tem um monte de gente morando, né? E as pessoas não estão lá porque elas acham aquilo romântico, bonito, porque o visual à noite é bacana. Não, elas vão lá por necessidade. Então, é necessário cuidar dessas populações antes que a tragédia aconteça. Fala, Dávila. É verdade, todo ano as chuvas retratam tragédias gigantescas no Brasil. E aí muito por esse problema aí já mencionado pelo Segré e pelo Piperno, que é a ocupação de áreas de risco, mananciais, tudo que não podia ter ocupação. Aí todo mundo faz vistas grossas, as coisas ficam lá, vão se tornando grandes bairros, e aí para desfazer isso tem um custo político gigantesco que ninguém quer comprar. E aí todo mundo fica só rezando para não chover aquele verão durante o meu mandato, tomara que não chova muito, que não tem problema. Só que as mudanças climáticas estão fazendo com que isso ocorra com grande frequência. Então, veja só a diferença de atitude, o que ocorreu, como bem mencionou o Piperno aqui, no litoral norte aqui de São Paulo. O litoral norte aqui de São Paulo, o que ocorreu foi aquela tragédia que aconteceu no litoral norte, e o governador começou sim a construir casas em outros lugares, a mudar a população e não deixar que aqueles lugares de risco voltem a ser ocupados. Essa é a atitude correta, porque senão vai voltar a ocupar de novo e nós vamos ter outra tragédia, se não é nesse verão, no próximo verão. Então, é importante a atuação política quando as tragédias ocorram para trazer essa questão de volta, que sim, em algumas áreas, essas populações precisam ser removidas dali e não podem voltar a ocupar, sob o risco de essas tragédias continuarem a causar enormes danos, não só perdas de vidas, como também danos de perdas materiais.